10, verso 14, diz assim, ó: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Jesus falando, eu sou o bom pastor, né? Conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. É interessante, né, que o Senhor, ele sempre escolheu a forma mais fácil de se comunicar. E ele sempre usou as coisas existentes para nos dar mensagens. E nós sabemos que naquela região ali de Israel, principalmente na terra de Jesus, uma das coisas que mais se conhecia era a ovelha. A economia daquela localidade era ovelhas, em todas as áreas, tanto para alimento do pessoal, para o leite, para vestimenta, tudo tinha a ver com ovelha. E todo mundo tinha ali uma ovelhinha na sua casa. Era comum ter uma ovelha. Então Jesus, ele usa esse animalzinho tão conhecido para mostrar o cuidado e o zelo que Deus tem com os seus, que Deus tem com a sua humanidade. E é interessante que nós começamos a observar as ovelhas, quando Deus até nos compara à ovelha, e vê que a ovelha, ela tem necessidade do pastor. A ovelha, ela não vive sem o pastor. Ela morre. A vida dela é ceifada pelo lobo. Se as ovelhas não tiverem um pastor, elas não sobrevivem. Elas não sobrevivem. Por isso Jesus fala, eu sou o bom pastor. E que nós vamos aqui algumas características de ovelha. A ovelha, ela precisa ser guiada. Ela não tem senso de direção como os outros animais. Ela não tem senso de direção. Ela precisa ser guiada. Se o pastor não pegar a ovelha e levar para o lugar que tem pasto, ela morre de fome. Ela come capim seco até morrer. Se o pastor não levar a ovelha para beber água, ela morre de sede. E ela é tão dependente do pastor que se ela for beber água e for perto de uma cachoeira e ela ouvir o barulho das águas, sabe o que ela faz? Ela vai embora sem beber água. Ela assusta com o barulho das águas. Então você vê como a ovelha precisa de direção. E é interessante quando Jesus está falando de pastor, ele não está falando de nós, pastores evangélicos. Ele não está falando de padre. Ele está falando do próprio Deus. Nós somos como ovelhas. E nós necessitamos da direção do Senhor em tudo. Nós necessitamos do cuidado de Deus em tudo. Nós necessitamos do zelo de Deus, como um pastor depende de uma ovelha, nós dependemos do Senhor. É verdade.